Olá, graça e paz a todos. Estamos mais uma vez aqui no canal Deus no Comando com o professor Gil da Silva para começarmos o grande desafio da exegese bíblica na prática. Explicar o que é exegese é uma coisa, que a gente já fez isso em aula de grego, em aula de hermenêutica, aula de homilética, mas agora vamos tentar passar para vocês com mais cautela possível, de forma mais resumida, mas mostrando passo a passo o que é, por que fazer e como fazer a exegese, ok? Espero que vocês gostem desta aula e coloquem em prática, porque existe a prática que conduz à perfeição nessa matéria de hermenêutica, de estudo do grego, de homilética. Quanto mais praticar, melhor. Método de estudo bíblico qualquer, quanto mais praticar, melhor. Vamos ver o conteúdo que nós vamos estudar nesta aula, que serve para estudantes de várias disciplinas. Se você faz seminário de teologia, faz homilética, método de estudo bíblico, você está estudando hermenêutica, está estudando grego ou a própria disciplina de exegese, essa disciplina vai lhe ajudar a clarear um pouco. Não é um estudo exaustivo e não abrange todos os detalhes da exegese. Teria que ter uma sequência de aula bem mais detalhada. Mas é uma boa introdução à exegese para você entender como atuar nesse campo. Nós vamos falar o que é a exegese bíblica, nós vamos explicar por que fazer e para que fazer a exegese, nós vamos explicar como fazer a exegese, dar um exemplo passo a passo de como fazer, mostrar no final como é que fica o esboço, porque quando se faz uma exegese, se faz com o intuito de entender especificamente o que é que o texto quer dizer na íntegra. E se você quer entender o texto, logicamente que você quer fazer uma exposição do texto, e aí pode ser apresentado um esboço para você pregar futuramente. E por fim, o material de estudo que muitos alunos de grego, de hermenêutica, de estudo bíblico têm pedido dicas de materiais de estudo de confiança, e nós vamos ao longo da aula indicar alguns onde fomos buscar informações para fazer tais conclusões e no final mostrar uma biblioteca para quem está em condições de comprar uns livros. Vamos indicar vários de cada setor do estudo. Vamos lá? Primeiro, o que é a exegese bíblica? Existe um conceito abrangente, um conceito simples, de que é uma análise, uma explicação detalhada e cuidadosa de uma obra, um texto, uma palavra, uma expressão. Aí, quando se estuda uma palavra, a etimologia, que é o estudo do significado das palavras, ela vai buscar a origem. Quando surgiu essa palavra? Então ela surge no grego, exegesis, e ela quer dizer interpretação, tradução ou extração. Então, se você quer extrair ou expor, se você quer interpretar, traduzir, você está falando de exegese ao pé da letra. Então, o Grasmick, quando escreveu o seu livro em 2009, aqui na língua portuguesa, ele está explicando o significado, e eu gostei quando disse que exegese é uma exposição de uma palavra, de uma sentença ou de um parágrafo ou de um livro inteiro, levando ao significado verdadeiro e exato do texto. Então, se você faz só uma leitura de um texto bíblico e você deduz que aquele texto tem aquele significado que você entendeu na hora, isso não é exegese. Os estudiosos da exegese chamam isso de eisegese. Você está incluindo uma ideia no texto, você não está extraindo o que o texto realmente quer dizer. Então, buscar o verdadeiro significado, o significado exato do texto, é uma busca de todo estudante honesto
para não adulterar o significado do texto. Eu gostei desse conceito, mas o Stuart, em 2008 também, lançou um livro aqui em português, você vai conhecer os dois livros que eu estou citando, e ele disse que exegese é o estudo analítico completo de uma passagem bíblica, feito de tal forma que se chega à sua interpretação útil. Uma exegese é uma tarefa teológica com certas regras e padrões sobre como fazê-la. Observe que cada conceito que eu apresento aqui, o conceito do dicionário, o conceito dos manuais de exegese, e você vai perceber que se completa e se resume em buscar o sentido original que o autor estava querendo dizer quando escreveu aquelas palavras. E a exegese, ela ajuda também você a perceber o quanto a tradução que você usa na língua portuguesa, ela pode estar ou não fugindo do sentido original do texto, porque a exegese vai na raiz do texto original. É importante ou não é? Vamos seguir. Por que e para que se fazer a exegese? Eu coloquei aqui pelo menos 3 razões. É claro que tem mais, mas observe a primeira. A exegese, ela possibilita uma compreensão mais exata do sentido de um texto bíblico e, por conseguinte, fornece bases para uma construção teológica melhor fundamentada. Você conhece pastores, pregadores, mentores da fé que têm insegurança naquilo que afirma, que não dá certeza nem toma posições em determinados conceitos teológicos sobre temas bíblicos, tem dúvidas mais do que certezas? Conhece? Eu conheço vários, e aí essas incertezas é a falta de uma construção teológica mais fundamentada. E a exegese lhe dá essa segurança, essa compreensão mais exata para você tomar essa posição. Sempre vai ter alguém em uma determinada área da teologia que vai entrar em conflito com conceitos diferentes, porque a teologia é o estudo dos estudos sobre Deus. Então, o que se estuda e se expõe sobre Deus, a teologia abrange. Então, vai ter opiniões em contraste com outras opiniões, e a partir disso, com certeza, você vai encontrar pessoas que pensam diferente de você. A segunda razão porque se deve fazer a exegese é que é uma metodologia científica que ajuda o estudante da Bíblia a evitar heresias ou má interpretações, como eu falei anteriormente, fazer uma exegese, incluir o seu pensamento no texto, desviar o pensamento do autor do significado daquele texto. Ajuda a cumprir sua missão de manejar bem a palavra da verdade. Olha que coisa maravilhosa. Paulo falando a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, versículo 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Tem vergonha maior do que Deus não considerar você aprovado pelo fato de não manejar bem a palavra de Deus? Eu sempre me preocupei com isso, em colocar as verdades bíblicas na certeza de que o texto está dizendo é exatamente o que eu estou pensando e falando. Isso é muito importante. Terceira razão, nós vamos encerrar nessa parte aqui. Imagine um estrangeiro tentando ler as letras das músicas de vários estilos brasileiros, tanto do século passado como dos dias atuais. Música dos anos 50, 60, 70, 80, depois dos anos 90 até as músicas que surgem agora, analisando cada letra em seu estilo. Forró, funk, imagina aí, sertanejo, e os estilos que saem e derivam desses estilos. Imagine como eles vão entender cada expressão e cada sentido dos termos.
que cada autor da música quer passar. Só para você ter um exemplo. Então existem músicas como o hino nacional do Brasil que os próprios brasileiros não entendem. Existem muitas músicas com duplo sentido, com sentido obsceno, com sentido mais poético que se faz necessário conhecer o autor ou determinada história que inspirou aquele autor. Deveria estar bem atual em relação à época que aquele cantor estava cantando para saber o que ele estava denunciando, resumindo, do que é que ele estava comentando. Então, viajar na música é viajar na história, é viajar em sentimentos, é ler além das letras. E a Bíblia tem muita poesia. A Bíblia tem muitos estilos e gêneros literários. Apesar também de a Bíblia ter sido escrita em uma língua diferente demais da nossa, como o hebraico antigo, antes de Cristo, e o grego, que também é antigo e é uma língua que não se fala mais porque já se tem o grego moderno, que é uma língua que avançou muito em seus significados e termos. Logo, é muito importante fazer a exegese por dar essa compreensão mais exata, por lhe ajudar a manejar bem a palavra da verdade e a captar o sentido original que o texto quer dizer. É muito bom aquele estudioso que sabe fazer a exegese bíblica. Por isso, eu quero indicar pelo menos 3 livros que fala da exegese bíblica. Nós temos aí os 3. O primeiro é da editora Vida Nova, o segundo é da editora Shed e o terceiro é da editora CPAD. Então esse manual de exegese bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é uma obra escrita por Douglas Stuart e Gordon Fee. Eles dois trabalham muito bem essa questão da exegese, mostrando o que é e como fazer passo a passo, dando vários exemplos, como fazer no hebraico do Antigo Testamento e como fazer no grego do Novo Testamento. É um manual que trabalha os 2 testamentos da Bíblia. Já esse do meio, de John Grasmick, ele trabalha especificamente a exegese do Novo Testamento e ele coloca o subtítulo do texto ao púlpito. Então o interesse desse livro e desse autor é ajudar pregadores a fazer um estudo minucioso do texto do Novo Testamento e pregar a partir de qualquer passagem do Novo Testamento. E o Gordon Fee, que também escreveu o manual de exegese que eu citei aqui, ele escreveu um livro individualmente, Exegese para quê? E ele trabalha 21 estudos exegéticos e teológicos do Novo Testamento. E a editora CPAD, que é a editora das Assembleias de Deus, da Igreja Assembleia de Deus, e ele trabalha muito bem essas questões, dando exemplo de como fazer passo a passo na prática. São livros excelentes. Nós temos aí também a exegese do Antigo Testamento, que trabalha o hebraico muito bem, mas eu estou citando esses 3 por conta de que eu tenho esse material e eu gosto muito de usá-los, ok? Vamos seguir adiante. Nossa terceira fase do estudo aqui é como fazer a exegese. Então eu estou colocando aqui pelo menos 4 coisas que se faz necessário pensar quando se vai fazer a exegese. Então um estudo avançado, um estudo minucioso, leva em consideração a área panorâmica da Bíblia, a questão da autenticidade da Bíblia, a questão da tradução do texto e a questão gramatical das palavras e dos termos. Então o primeiro ponto que se questiona na hora de se fazer um estudo bíblico é como faço para saber quais os autores bíblicos e o que eles estavam pensando quando escreveram cada passagem das Escrituras Sagradas. Então o primeiro passo é fazer uma visão do todo, uma visão panorâmica do texto. Quem é o autor, qual a data, em que local ele estava, em que circunstâncias ele vivia, para poder dizer isso ou escrever aquilo. Segundo,
Como saber se o texto é realmente autêntico, original? Se o que está escrito aqui na Bíblia que eu estou lendo não sofreu alterações. Como é que eu faço para saber isso? Existem livros que ajudam isso? Existe estudo para se descobrir isso? Claro, existe sim. E aí nós temos a terceira parte, que é como saber se a tradução dos textos estão realmente de acordo com os originais. Uma coisa é eu ter acesso ao texto. Outra coisa é eu saber se o texto está em harmonia com a língua original ou o texto mais próximo dos originais, porque os autógrafos, que são os textos originais, já não estão entre nós, mas cópias de cópias dos textos originais, enquanto eles iam se deteriorando, se acabando pelo material perecível, já estudamos sobre isso. Então, se fazia uma cópia para preservar. E Deus, na sua soberania, preservou a sua palavra escrita e permitiu que chegasse até nós. E já se tem vários livros e vários estudos que podemos respeitar. E é maravilhoso saber que o que temos em mão vieram diretamente dos profetas e dos apóstolos, são cópias de cópias. E o quarto ponto, como entender cada palavra, cada termo e cada verso para uma legítima aplicação nos dias atuais, sem forçar o sentido original da Bíblia Sagrada. Como analisar cada palavra gramaticalmente. Fazer análise sintática, fazer análise morfológica. Então, como estudar passo a passo cada ponto desse para poder chegar à conclusão exata, segura do que o texto quer dizer. Isso é fazer a exegese. Então, como fazer essa exegese? Alguns livros indicam passo a passo como ir em busca desse aprofundamento. Começam do todo para a parte. Tem uns que começam estruturando a parte até chegar ao todo. Então, se é um estudo mais indutivo, mais minucioso, os livros eles têm uma estrutura de estudo até chegar ao sentido original, e alguns seguem esse print aí que eu tirei de uma apostila que é muito usada em algumas faculdades de teologia. E aí existe o primeiro passo da exegese, que é a aproximação do texto. Ver o conteúdo geral do livro, o contexto histórico do livro, ver a questão de autor, ver a questão de data, de local, se aprofundar no conteúdo geral do livro que está estudando, apesar de estar estudando apenas 2 ou 3 ou 4 versículos, ou apenas um capítulo, mas é bom ter o conhecimento geral do livro e do autor. O segundo passo da exegese seria a tradução do texto. Procurar ver essa questão da fidelidade do texto original, ver essa questão da autenticidade da linguagem que se tinha na época e se tem hoje como tradução na língua que o estudante está estudando. Se é uma pessoa que fala inglês, vai ver se essa versão inglesa está batendo muito com o sentido original do texto bíblico. Se é uma pessoa que fala espanhol, se é uma pessoa que fala português, e assim sucessivamente, cada povo com sua língua. O terceiro passo da exegese é a análise textual. Aí vem a questão da crítica textual. A crítica da fonte e a crítica textual vai estudar profundamente até ter a certeza de quem foi o autor daquele texto e se o texto realmente está de acordo com os originais. O quarto passo da exegese é a análise estrutural, como os elementos formais e estruturais da escrita daquele idioma original da Bíblia está realmente dentro da estrutura e do estilo literário que eles propõem. Identifica o estilo literário, vê a forma, os termos que se utilizava e como a estrutura desse parágrafo ou dessa perícope ou dessa passagem, se ela está realmente dentro da estrutura original ou se teve alguma alteração e por quê,
esse estudo é muito detalhado e os livros de manuais de exegese indicam muito bem como identificar isso. E depois, o quinto passo em diante, a análise lexical, que é o significado das palavras, e depois a análise histórica e cultural, se tratando dos pontos principais do tempo daquela época em que o autor vivia, em que os primeiros leitores daquele texto bíblico tiveram acesso e como compreenderam, estudando os costumes, estudando a época política e religiosa daquela passagem bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, se for o caso. É claro que isso aqui é só uma ideia, como passo a passo os livros costumam fazer para estruturar tudo. Mas eu, quando estudei, fiz o mestrado do Novo Testamento, eu precisei fazer alguns trabalhos de exegese e eu até divulguei no meu blog um trabalho que eu fiz de exegese bem no início. Eu fiz da exegese da primeira epístola de João, precisei estudar a teologia joanina toda, os evangelhos, do Apocalipse, das epístolas, mas eu estudei especificamente a carta de João, a primeira carta e o capítulo 2, do versículo 15 ao 17. O professor indicou alguns textos e eu escolhi este. Então eu vou dar um exemplo básico de uma exegese passo a passo e como eu fiz. Eu não precisei fazer tanta coisa, porque o texto eu já conhecia, já tinha estudado, eu já sabia basicamente o que o texto estava ensinando e foi um texto fácil. Não tem muita polêmica e não tem muita complicação de se entender esse texto. A primeira coisa que eu fiz foi levantar as questões introdutórias sobre esta primeira carta joanina. Autor, data, local, propósito, etc. Depois as questões de tradução do texto original. Então, qual Bíblia ou qual versão da Bíblia eu devo usar de acordo com a tradução. Eu fui em busca do texto grego e o sentido de cada palavra. Depois, eu fiz a análise morfológica e sintática do texto, de cada palavra, e fui em diante a ideia exegética do texto, peguei o que realmente o texto quer dizer, fiz um esboço exegético, um sermão, um estudo organizado em cima desse esboço e trabalhei as questões históricas e teológicas desse texto, trazendo uma aplicação para os dias de hoje. Aqui eu não vou colocar todo o sermão, não vou colocar todos os detalhes, eu vou colocar os tópicos, os pontos que eu fui abordando na construção para não ficar cansativo para vocês, ok? Então, como foi a exegese da epístola de 1 de João 2, 15 a 17? O primeiro passo foi a questão introdutória. Então, é a primeira pergunta: quem era o autor e quais eram suas circunstâncias quando escreveu isso? Então é muito importante ter a certeza de quem é o autor dessa epístola, apesar de ter o nome João. Há questões que se levantam sobre que João é esse e se realmente é o mesmo João que esteve com os apóstolos e se for o mesmo João que escreveu o Evangelho, a segunda epístola, a terceira, Apocalipse, porque tem um João lá, mas tem outro João. Tem o João Batista, o João Marcos e tem João presbítero lá na frente. Quem será esse João? Então, tem também a questão da letra B, quais eram seus leitores e quais suas características. Estudar o destinatário, para quem o texto originalmente foi escrito, para saber qual a intenção, qual o propósito do livro ter sido escrito e esse assunto ter sido abordado. Isso é muito importante para compreender a aplicação, de como se aplicar no dia de hoje as verdades, as lições desse texto. Letra C, por que este material foi escrito e o que pretendia trazer para os leitores. Então é trabalhar autoria, circunstâncias e buscar evidências externas e internas a favor de João, o apóstolo, filho de Zebedeu, como é costumeiramente dito. Então, o que seria evidências internas, se o próprio texto diz quem é esse João, e o que são evidências externas, outros escritores próximos
dos apóstolos ou que foram discípulos dos apóstolos, estudiosos dos apóstolos, o que é que eles dizem sobre esta epístola. São evidências internas e externas. Isso faz parte do primeiro passo. E aí onde eu fui buscar informações para responder essas questões, eu precisei de consultar pelo menos esses 4 livros. A Introdução ao Novo Testamento, da editora Vida Nova, esse mais escurinho, preto. Teologia do Novo Testamento, também da editora Vida Nova. E Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil e o Dicionário Bíblico Beckland, da editora Vida. Então esses 4 livros foram importantíssimos para entender o livro, a pessoa de João, informações arqueológicas, geográficas sobre o local onde ele escreveu, sobre o público, o destinatário desta carta e sobre a mensagem, a essência da mensagem que ele quer passar. Então eu fui em busca de dicionário, de manuais, de livros de introdução panorâmica do Novo Testamento, que trabalha livro por livro, e também a visão teológica de cada escritor bíblico, de cada livro, como eu encontrei nessa teologia do Novo Testamento. Esse material, qualquer um desses, muito importante para o estudante de teologia, o estudante da Bíblia. Vamos avançar. Qual foi então o segundo passo? Foi a questão da tradução do texto original. Quem já estudou grego, já fez uma introdução ao grego, sabe que é muito importante entender o texto original, a língua grega, cada palavra, e a tradução de cada palavra. E existe hoje material que já traz o Novo Testamento ou o Antigo Testamento hebraico interlinear, apresentando 2 linhas em cada versículo. Uma linha é do texto original e a outra linha é da tradução. Já existe o Antigo Testamento trilingüe, que apresenta 3 línguas, também o Novo Testamento trilingüe, apresentando em 3 línguas. Esse que eu estou indicando da Sociedade Bíblica do Brasil é o Novo Testamento interlinear grego e português. Observe o versículo 15, do capítulo 2. Nós temos aí o texto em grego e o texto em português. E nós já trabalhamos isso em aulas passadas do grego. E essas palavras e cada termo utilizado está conjugado dentro da frase, dentro do tempo verbal. Cada substantivo, advérbio, preposição tem a sua coerência linguística dentro da frase, e aí se faz necessário um estudo mais apurado para se entender ao pé da letra como se estuda o português, se estudar também o grego. Então se observa que, pegando o texto ao pé da letra, o texto diz: não ameis o mundo, nem ais em o mundo. Se alguém amar o mundo, não está o amor do Pai nele. Porque tudo o em mundo, o desejo da carne e o desejo dos olhos e o falso orgulho da vida não é de o Pai, mas de o mundo é. É assim que está o texto na sua ordem normal das palavras. E aí, quando se busca uma tradução do texto, é pegando as possibilidades que pode-se dizer a partir da junção e da organização dessas palavras. Sujeito e predicado, e aí os termos que se tem em cada uma das classes das palavras, tentar reorganizar o sentido original que o autor está querendo dizer. Esse aí é o versículo 2.15. Tem o versículo 2.16 e tem o versículo 2.17. Então, o versículo 2.17 diz: e o mundo passa e o desejo dele, o mais a vontade de Deus permanece para sempre.
O que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o texto interlinear, ele apresenta duas linhas, já com o significado conjugado de cada palavra dentro do tempo, dentro da aplicação sintática e morfológica do texto. E aí o texto original do grego, ele vem assim como nessa parte de baixo, está aí o versículo 15, 16, 17, sem nenhuma tradução, sem nenhuma classificação, já para quem entende geral de como o texto se classifica, de como se lê livremente o texto. Então, não é interessante ter um livro desse, né? Do Novo Testamento interlinear, para você ter um pouco de acesso ao significado e identificar. Se eu quero estudar a vontade de Deus, se eu quero estudar sobre desejo, se eu quero estudar sobre o mundo, eu identifico quais são as palavras que temos nesses versículos e eu vou trabalhar dentro do original o que essa palavra no Novo Testamento, ou naquele livro, ou naquela classe de livro, ou especificamente no pensamento daquele autor, se aplica para nós como se aplica naquela época. Então, é importante dentro desse segundo passo ir em busca das versões que temos na língua portuguesa. São várias, mas eu trouxe pelo menos 4. A NVI, que é a nova versão internacional, a Almeida Corrigida e Fiel, a Almeida Corrigida e Atualizada, e a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Observe a NVI, que é a nova versão internacional, que não vem da tradução de João Ferreira de Almeida. Diz o texto: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu consultei essa versão, gostei, mas comparei com outras. É muito importante você ter várias versões da Bíblia para poder comparar. Diz a versão corrigida fiel: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, tá vendo? Já não fala desejo, fala concupiscência. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem a Almeida Corrigida Atualizada, que também busca aproximar do texto original, e vamos ver o que é que diz. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então você vai percebendo um porém aqui, você vai percebendo concupiscência, desejo, ostentação, soberba. Então você vai percebendo para sempre, eternamente, alguns termos sendo alternado entre uma versão e outra. Se uma versão foi corrigida, porque tinha alguns erros na hora que foi traduzido. Se ela foi atualizada, é porque tem alguns termos que pouco se usa, não se usa mais, precisa de uma atualização. E é nessa tentativa de trazer uma linguagem mais popular e mais fácil de ser compreendido que surge a tradução na linguagem de hoje. E a tradução na linguagem de hoje traz uma paráfrase, ela parafraseia. E aí, essa forma de dizer o texto diferente faz com que essa tradução fique muito famosa e muita gente procure essa na linguagem de hoje. Tem até imitações dessa versão. E como diz a quarta versão: não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana,
a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. É uma versão que tenta dizer o que a atualizada está dizendo com a palavra mais culta. A atualizada é mais culta, mais acadêmica, mas a linguagem popular, na linguagem de hoje, ela facilita muito a compreensão. Eu recomendo se ter pelo menos 4 ou 5 versões da Bíblia, pelo menos 3, assim, de 3 a 5 versões é interessante para você fazer essa comparação nos seus estudos, começando a partir disso, comparando as versões para entender melhor o texto. E aí se observa quais as diferenças dos termos e como se aplica, porque os textos estão dizendo a mesma coisa de forma diferente, percebeu? Mas aí um ou outro está mais próximo do que o texto ao pé da letra está querendo dizer. E aí nós vamos tentar mostrar para vocês como usamos o material. Então, esse Novo Testamento interlinear, ele é interessante porque ele apresenta o texto grego, ele apresenta o texto em português, traduzindo interlinear, um abaixo do outro, palavra por palavra, e ele também apresenta, como se vê nessa foto, a tradução na linguagem de hoje ao lado do texto, à esquerda, e nós vamos perceber também nessa figurinha menor que no meio do livro, onde se divide o livro, você vai encontrar o texto corrigido e atualizado, a versão Almeida corrigida e atualizada, e do outro lado da página você vai encontrar a tradução na linguagem de hoje. Então você tem o acesso ao texto grego, a tradução ao pé da letra, palavra por palavra, e ainda tem as duas versões. Na mesma página você vai encontrar atualizada e linguagem de hoje, para você fazer o seu estudo e sua interpretação e sua tradução do texto. Não é legal fazer uso desse material? Esse material também trabalha notas de rodapé, trazendo uma análise básica de algumas palavras e também indicando algumas alterações de alguns manuscritos que existem, né, em tal passagem, se realmente houver. E lá no final trabalha também alguns verbos, como se tivesse um dicionário, um glossário das palavras mais utilizadas no Novo Testamento. Esse material é muito bom e não é tão caro. E é bom também que se tenha, pelo menos como eu estava falando, 3 traduções ou versões diferentes. Algumas Bíblias que aparecem nessa foto, elas têm a mesma versão. Almeida corrigida, Almeida revista e corrigida, Almeida corrigida e atualizada. Nós temos a versão contemporânea, a versão corrigida fiel, a NVI, a versão popular, a linguagem de hoje. Tem até as versões católicas, como a Bíblia de Jerusalém, Ave Maria, Pastoral. Tem até a tradução Novo Mundo das Escrituras, que as Testemunhas de Jeová usam. E se os irmãos estudam as Testemunhas de Jeová, estudam esse segmento, então é bom que se tenha a versão da Bíblia que eles usam. E cada Bíblia de estudo, ela vai adotar uma versão dessa. É bom que no início da Bíblia você procure que versão é que você está utilizando, para saber se é a que você prefere na hora de estudar. Então é importante que se tenha várias Bíblias e é importante que se tenha várias traduções da Bíblia para comparar o texto, para ver qual que está indicando mais o sentido original. Ok? Vamos para o terceiro texto, ou melhor, o terceiro passo. Então, o terceiro passo faz a análise das palavras-chave. Eu escolhi aqui os verbos, mas o que eu fiz com os verbos dá para se fazer com todas as palavras: artigos, preposições, adjetivos, substantivos e assim por diante. Então, eu procurei fazer a análise da segunda palavra desse versículo 2,
a segunda palavra, agapate. A segunda linha existe a outra palavra, que é agapa. E nós temos também terceira, quarta, quinta, sexta palavra que está no vermelho é estim. Então essas três palavras, que são verbos, nós estamos trabalhando como classificar essas palavras dentro da sua conjugação. Então a primeira palavra, agapate, ela é a segunda pessoa do plural, do presente, do imperativo. Está na voz ativa e no léxico, se eu quiser estudar no dicionário grego, no léxico, ela não vai aparecer agapate, ela vai aparecer agapau. Então eu nunca vou encontrar lá no dicionário agapate, eu tenho que saber como ela se apresenta no léxico, isso é muito importante. A tradução de agapate não é amo nem amar, é ameis, porque aqui está no plural da segunda pessoa do presente do imperativo, ou seja, é uma ordem. É uma ordem para se fazer, está na voz ativa. Então, ele não está dizendo ame, ele está dizendo ameis nessa conjugação. E a segunda palavra, que é agapá, que está na terceira pessoa do singular, do presente do subjuntivo e está também na voz ativa. No léxico, é claro, vai aparecer agapau, que é amor, e essa palavra ela está sendo traduzida no texto em que aparece aí, de João, é amar. E por último, estim, que é o verbo ser ou estar, aparece na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, na voz ativa, e no léxico aparece eimir, que é o verbo ser, o verbo estar, e a tradução do jeito que está no texto aí, que estamos estudando, ela está sendo traduzida por estar. Então é ameis, amar e estar, é a tradução do jeito que está aí no texto. É tanto que quando vamos ler, tem ali, na primeira linha, nós temos ameis, na segunda linha vem se alguém amar, e na terceira, na segunda linha, ainda mais para frente, depois de mundo, tem não estar, que é o questim, não estar. Então, observe o quanto é importante você fazer essa análise do significado do termo, da conjugação do termo, da classificação das palavras, para poder entender realmente por que foi traduzido assim. Esse é o grego analítico, você analisar palavra por palavra. Existe livro que já deixa isso aí prontinho para você. E eu vou dizer onde eu encontrei. E aí o versículo 2,16, nós temos também algumas palavras que nós encontramos, que são do verbo ser, né? Está aí grifado na segunda linha. O verbo ser, estim e estim, está no meio da linha e no final. Então, terceira pessoa do singular do presente do indicativo, está na voz ativa. O grego no dicionário, no léxico, aparece em mi, e a tradução aí está como é. Mesma forma, pessoa, a terceira, o número, né? Que é singular ou plural, está no singular, o tempo está no presente, o modo está no indicativo, a voz está na ativa, e o léxico aí, como eu disse, como se deve procurar no léxico o significado dessa palavra e como ela aparece no Novo Testamento. Está aí a tradução. Então não é difícil quando você pratica. À primeira vista parece ser difícil porque a gente não costuma fazer isso quando está lendo um livro, quando está lendo a Bíblia. Mas estudo exegético exige aprofundamento, uma dedicação. Então quem sofre para entender o texto não sofre na hora de fazer a aplicação e nem faz o povo sofrer praticando uma interpretação errada que você deu. Isso é muito importante. No terceiro passo, é importante você fazer com todo o texto esse tipo de classificação e análise gramatical das palavras. E aí eu escolhi no versículo 17 os outros verbos. O verbo paragetai, o verbo poion e o verbo menei. Então essas palavras, elas estão classificadas na pessoa, número, tempo, modo, voz e a tradução do jeito que está aí.
O paragetai significa passa, o poion significa fazendo e o menei significa permanece. E aparece no léxico essas palavras. Então é parago, poieo e menor. Essas palavras, quando você vai procurar no dicionário se existem outras traduções e outros significados, que é importante é olhar e observar que nunca vai aparecer ou não vai aparecer sempre no texto grego que você está lendo do jeito que aparece no dicionário. Existe a forma léxica de cada palavra. E aí, com o tempo, você vai pegando esse macete, esse detalhe. Isso já vai incorporando na sua mente. E tem Novo Testamento analítico, que já dá a palavra como aparece no léxico ao lado, na margem da página, já para você não ter trabalho de procurar e não achar, ok? Por fim, qual o material que eu usei para fazer esse tipo de trabalho? Eu usei o léxico do Novo Testamento, muito conhecido, grego e português, da Vida Nova. Aqui eu encontro as palavras no grego e que são usadas no Novo Testamento e quando ela aparece no Novo Testamento, em que significado, e tem até as referências bíblicas onde essa palavra aparece e os vários significados que ela traz. E tem também o léxico analítico, que é um pouco diferente desse léxico do Novo Testamento. Ele dá uma explicação maior da palavra, classificando ela dentro das classes gramaticais. Se é um artigo, se está no passado, no presente, no futuro, se está no plural, no singular, se está no masculino, no feminino, em que caso do grego está, para poder você perceber essa análise mais profunda da palavra. E aí é o léxico, palavra por palavra, na ordem alfabética. Porém, diferente do léxico analítico, existe o grego analítico do Novo Testamento. Então é o texto normal, todo o texto de Mateus, Apocalipse, mas cada palavra está sendo analisada e classificada com uma sigla. E cada palavra, e cada letrinha da sigla tem uma tabela para você entender a conjugação e a classificação dessa análise das palavras. A análise morfológica é feita trazendo o significado de cada termo, de cada palavrinha que aparece, desde o artigo, a preposição, ao verbo, substantivo, advérbio, adjetivo, todas as classes estão bem classificadas no grego analítico. Mas não tem a tradução. O que tem a tradução é o interlinear. O interlinear tem um texto grego e tem a tradução abaixo, grego e português. Mas esse texto aí do Novo Testamento interlinear grego e português, que traz o texto majoritário, feito por Paulo Sérgio Gomes, e aí, é claro, né, essa tradução de Paulo Sérgio, a Jane Rhodes e o Arthur Farstad, esse material todo da Cultura Cristã, a editora Cultura Cristã, ele traz o texto grego, traz o texto português, traz também a parte analítica e a parte léxica na margem. Então é como se o texto estivesse resumindo todos esses livros. Esse grego analítico aí, esse lexo analítico e esse lexo do Novo Testamento e aquele interlinear que eu indiquei na página passada, então todos esses estão dentro desse livro vermelho e branco aí, que é um pouquinho mais caro do que esses outros, mas é um material completo. Ou você compra todos esses livros ou compra esse. A diferença desse é que ele não dá duas versões, atualizada e na linguagem de hoje. Ele dá apenas uma versão, que é a escolhida a partir do texto majoritário do grego. Ok? Vamos seguir. Nós temos o livro aí e como ele aparece, o léxico. Eu coloquei deitado na página 14, que aí é um print da página 14. A palavra vai aparecer escrita em grego, mas a explicação é em português e as referências está na ordem alfabética do alfabeto grego. Então,
não adianta usar um material desse se você não entende as letras, não sabe transliterar, não sabe ler o texto grego. Por isso que tudo começa com o alfabeto, a leitura, a fonética, a transliteração, para poder, quando for usar esse material, você não tenha dificuldade para utilizar, ok? Aí é só um exemplo de como aparece no material. O Lexo Analítico também, como aparece, é um livro bem mais grosso, que analisa mais detalhadamente as palavras. Nós temos aí o grego analítico e um exemplo abaixo. Então aí está um texto comum. Ele não está palavra por palavra classificada. Então nós temos aí na parte inferior, na parte de baixo desse slide, nós temos uma sigla em vermelho e o significado de cada letrinha, do V, do I, do P, N, A e o 2S. Então uma sigla dessa estaria em cima de uma palavra dessa para indicar que era um verbo que estava no indicativo, no presente, nominativo, ativo e na terceira pessoa do singular. Então aí está que classe de palavra pertence, qual é o modo, o tempo, qual é o caso, qual é a voz que está, aí a classificação, se está na terceira pessoa, o número se está no singular, no plural, neutro. Então tudo isso é importante para analisar palavra por palavra e você saber a tradução exata como deve trazer para o português. Quem não gosta de estudar português, talvez não goste de estudar o grego para se fazer um estudo profundo desse. Vai na fé e acredita que a tradução é verdadeira e seja o que Deus quiser. É assim que as pessoas costumam fazer. Mas é muito perigoso. E se você quer ter segurança, quer ter firmeza, aprofunde os seus estudos. Às vezes a gente pesquisa e estuda tanta coisa que não vai fazer muita diferença na sua vida espiritual. E por que não, se você é do ministério, um estudioso da escritura, quer conhecer a verdade de Deus para a sua vida, por que não estudar coisas assim? É muito importante. Observe como eu falei, o Novo Testamento interlinear. Olha o exemplo como aparece dentro do texto. Observe aí o texto do capítulo 3:18, 3:19 e 3:20. Observe como ele aparece no meio interlinear, cada palavra do grego e o seu significado abaixo da palavra. Tem pelo menos duas possibilidades da tradução dessa primeira linha, da segunda, da terceira. À direita tem o texto em português, como você deve ler, o sentido que o texto quer apresentar. E à esquerda tem o léxico analítico. O versículo 18, todas as palavras, como você deve encontrar no léxico, no dicionário grego. E a classificação dessa palavra, se é um artigo, se é um verbo, se é um substantivo, se é um adjetivo, um advérbio, uma interjeição, e assim sucessivamente. Nós temos depois o versículo 19 e depois o versículo 20. Não é legal esse material? Então quem já está acostumado com outro mais simples, aí pega esse material, aí compara os dois. Aí eu tenho os dois e eu acho interessante trabalhar com os dois na medida da necessidade. E aí eu tenho também a dica do dicionário muito utilizado, que é o dicionário de concordância exaustiva da Bíblia, de Strong. Esse material é muito utilizado no mundo inteiro, já foi traduzido para várias línguas. E ele aparece na internet, em alguns sites, gratuitamente, os termos de Strong. Se você encontrar uma palavra com um código, um nome Strong e um número, com certeza foi pego nesse dicionário de Strong. E aí tem um exemplo de um dicionário grego e hebraico, em português, a partir da primeira letra. E nós temos um exemplo também de vocabulário só grego, que você pode encontrar na internet. Coloca lá no Google, dicionário hebraico-português, coloca lá vocabulário grego-português, e muitos sites já apresentam isso. Uma tabelinha lá de alfa a ômega, dando significado de palavras e um resumo bem básico para quem não tem dinheiro de comprar o léxico, ok? Por fim, nós vamos agora apresentar para vocês rapidamente como ficou o nosso estudo depois de analisar
detalhadamente o texto, comparar os textos originais, o significado de cada palavra, usando esses materiais que eu indiquei, como ficou o esboço final. Vamos lá? Então, eu escolhi a versão NVI para ser a versão que eu vou utilizar na hora de ler na pregação. A versão NVI você já conhece porque eu mostrei no slide passado. E a ideia exegética, ou seja, a mensagem que fica baseado nesses 3 versículos, seria basicamente essa: a vontade do Pai Celeste é que tenhamos o seu eterno amor exclusivamente, e por isso devemos fugir do amor do mundo e das suas paixões temporais, que tem versão que chama de desejo e tem versão que chama de concupiscência. E aí a mensagem que deve ficar para as pessoas depois de eu pregar, ou a mensagem que ficou na minha mente, a ideia central desses 3 versículos é essa. É muito importante se ter a ideia central, a ideia exegética da mensagem, para que todo o esboço da mensagem derive ou venha ou advenha dessa mensagem. E aqui está o esboço em 2 tópicos e 6 subtópicos. O primeiro tópico é o amor do mundo. E aí, baseado nos 2 primeiros versículos, o amor do mundo está sendo classificado como não devemos tê-lo, ele não pertence ao Pai, está no versículo 15 isso, e não devemos amar as coisas do mundo, que são chamadas de concupiscências, no versículo 16, e no versículo 16 também diz: essas coisas são temporais, são passageiras. Então isso é o que é dito sobre o amor do mundo. Lembrando, se você tem amor pela sua casa, pelo seu carro e zela, se você tem amor pelos seus livros, tem amor pela sua roupa, se você ama um lugar e gosta muito de estar lá, então, se isso não é um desejo pecaminoso, um desejo maligno, ofensivo, se isto não está atrapalhando sua comunhão com Deus e o seu amor ao próximo e o seu amor a Deus continua intacto, isso não é o amor mundano, isso não é a concupiscência, o desejo, porque a concupiscência e o desejo ele é prejudicial a você, ao próximo e a Deus e sua relação com estes. Então, não é tudo que está incluído nessa concupiscência. O mau desejo é que é a concupiscência. Sonhar não é concupiscência. Querer ter coisas para compartilhar com sua família, para a sua qualidade de vida, não é o problema aqui. O problema aqui é o desejo pecaminoso que leva você a ter as coisas por vaidade, por ganância, por pecado de uma forma geral. Obras da carne de uma forma geral. O amor do Pai, que é a segunda divisão, nós vamos trabalhar em 2 subtópicos, que está no versículo 15, o 16 e o 17. O amor do Pai é inconfundível e diferente do mundo, do amor do mundo, e devemos tê-lo exclusivamente porque ele é eterno, bem diferente do outro que é temporal. Então, cada tópico desse, eu faço um comentário comparando outros textos da Bíblia para reforçar essa verdade, e aí vem o esboço completo e a pregação completa. Se você quer ter acesso, tem um link abaixo no meu blog, todo o trabalho como foi feito, como foi analisado, e vocês podem copiar e imprimir para vocês como foi feito. Ok? Foi indicado dessa forma pelo professor e foi seguindo os passos que o professor apresentou. Ok? E como ficou a mensagem final? A conclusão ficou basicamente assim. Eu fiz uma redução, mas eu quis passar essa mensagem na hora da pregação. Amai-vos uns aos outros. Essa é a mensagem imperativa desse texto. E eu resumi assim: todo cristianismo se resume em uma palavra: amor. Devemos nos amarmos, amar a Deus e ao próximo. Como diz Mateus 22, o 35 ao 40, falando sobre o maior mandamento e o segundo maior, semelhante ao primeiro. Então, se observa que muitos reclamam hoje no contexto da igreja que se falta amor.
amor de pastor pelas ovelhas, das ovelhas pelo pastor, amor entre todos que estão na comunhão, amor pelos que estão perdidos nas trevas, para evangelizá-los, para tratá-los, curá-los da vida de pecado. Então o amor é que rege tudo isso. A nossa obediência a Deus, nosso respeito pelos pastores, nosso respeito e amor pelos irmãos e por aqueles que precisam de ter uma relação com Cristo, uma conversão verdadeira. E aí tem um exemplo. Certa feita o irmão Pedro conversava com o irmão Tiago e estava falando da bondade do seu irmão Paulo. Pedro falando de Paulo para Tiago, né? Aí Pedro disse: quero dar-te um de meus carros, pois já tinha um e ganhei outro no sorteio. Daí Tiago disse: maravilha, amigo, eu queria ter um irmão assim. Então Pedro replicou: já eu queria ser um irmão assim. Quer dizer, receber um presente de alguém que tinha um carro, recebeu outro. Mas resolveu compartilhar porque não quer dois. Prefere um e compartilhar com o irmão que não tem. Quem vê uma cena dessas, se eu tivesse um irmão desse, não entende realmente o que é o cristianismo. O cristianismo leva você a dizer, esse exemplo que eu vi de alguém que compartilhou duas coisas que tinha e compartilhou uma, isso é um bom exemplo de amor a ser seguido. Eu quero ser assim e não ter alguém assim para se aproveitar e se beneficiar dessa pessoa. Logo, que o nosso coração esteja bem guardado em Cristo e que lutemos para não ouvir o que foi dito à igreja em Éfeso e aos judeus que o perseguia. Apocalipse 2,4: tem um porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Isso foi dito à igreja em Éfeso, no livro de Apocalipse. E os judeus perseguidores, em João 5,42, Jesus disse: mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Então, se você passasse, estivesse na pessoa de Tiago aí, ouvindo Pedro mencionar o Paulo, você queria ser Pedro? Você queria ser Paulo? Ou você é um Tiago da vida? Fica essa reflexão. E por fim, eu quero indicar para vocês livros para você montar a sua biblioteca. Esses daí eu já tinha mencionado, já tinha falado, alguns estão com capas diferentes. Você deve gravar o nome do livro, a editora e o autor, e você acha rapidinho, porque todas as editoras já têm a sua loja virtual na internet. Comprando na internet sempre fica mais barato. Existem lojas que vendem de várias editoras, que também tem um preço legal. Divide no cartão, entrega com 15 dias ou até menos em Sedex. Então você pode comprar na loja fixa perto da sua casa e pode comprar também de um representante em site. Tem até sebo cultural que compra livro usado de um precinho, vende também de um precinho muito bom, muito camarada. Existem várias formas. E tem livro muito antigo de estudo de teologia que já está disponível gratuitamente em PDF na internet. Tudo se resolve, tudo é possível para aquele que crê e ama estudar. Nós temos aí livros de gramática grega, dividindo detalhadamente, estou dividindo para você cada livro para que serve. Um livro de gramática pode ser qualquer um desses. Eu tenho os três, eu gosto dos três, mas esse duplo aí tem o livro, a gramática, e tem o caderno de exercício, esse verdinho. É bem mais interessante. Os outros também têm exercícios, né? Mas esse tem mais. Eu tenho também, gosto muito desse. Os livros do texto grego, nós temos esse texto aí vermelho, vinho, com aparato crítico, mostrando onde tem alterações em cada texto, aonde falta palavra, onde a palavra muda, comparando um manuscrito com o outro, que existe mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento, não completo, né, mas parte, poucos são completos, ou falta uma palavra ou outra, e aí essa comparação do Novo Testamento grego com o aparato crítico é muito importante para você perceber a junção dos manuscritos, o que pode se concluir. O Novo Testamento interlinear que eu já falei, o Novo Testamento grego analítico que eu já falei, e a junção de todos esses
no interlinear grego-português majoritário da cultura cristã. Compre material desse nível que você não vai se arrepender, é muito importante e estimulante estudar dessa forma. E tem o manual de exegese, né? Nós temos aí 3 opções que já mencionamos, manual de exegese, para você comprar o material. Eu prometi fazer um estudo como esse, e mostrando materiais que se deve estudar e para que serve, então aproveite. Quando precisar de lembrar de algum livro para comprar, consulte aqui essa aula que vai ficar à disposição sempre de vocês, até o YouTube não cancelar, né? Porque de vez em quando dá umas doideiras nesse pessoal. Livros de hermenêutica, que é muito importante entender as regras de interpretação da Bíblia. Nós temos aí um bem básico, esse laranjinha, esse vermelho já é mais avançado, aí esse roxo mais avançado ainda. Então, hermenêutica introdutória, nós temos aí o Lund e o Nelson, que fizeram essa parceria da editora Vida Acadêmica, e a editora Vida Nova escreveu o livro Entendes o que Leis, é uma tradução que vem para o português, e é uma prática muito boa dos estilos especiais da Bíblia. Já a hermenêutica avançada, que trabalha hermenêutica quase não sai, hermenêutica geral e hermenêutica especial, e aí junta tudo num livro só como hermenêutica avançada. Compre nessa sequência valendo de 1 em 1. E por fim, o espiral hermenêutico, que eu já tinha falado na aula de hermenêutica aqui, uma abordagem profunda, que esse livro ele é mais grosso do que esses 3 juntos que eu estou indicando, e ele trabalha profundamente a interpretação da Bíblia. É muito bom, seria muito bom se vocês tivessem pelo menos esses 3 livros. E é claro, existe dezenas e dezenas de livros de hermenêutica, como já falamos anteriormente na aula de hermenêutica. Se você não pegou a aula de hermenêutica, nós temos algumas aí. Nós temos a playlist de hermenêutica, que vamos deixar à disposição de vocês, se vocês querem rever esta aula ou aprender mais sobre hermenêutica. É claro que quem estuda hermenêutica também deve estudar homilética, que é a arte de pregar. Nós temos aí vários livros falando sobre pregação, como preparar uma mensagem, como fazer exposição, os tipos de pregações que existem. Esses livros tratam de tudo isso, e eu estou indicando porque eu tenho esses livros e eu acho interessantíssimo. Tenho outros, mas eu quis colocar esses daí, seria bom tamanho. Compre um desses, e se puder todos. Nós temos aí o mais conhecido, que é Como Pregar Mensagens Bíblicas, já teve aí dezenas de edições desse. Pregação Expositiva de Hernando Dias Lopes, esse de Mark Lloyd Jones, que é Pregação e Pregadores. Tem esse outro, Pregação ao Alcance de Todos. Tem esse A Arte e o Ofício da Pregação Bíblica. Tem esse Pregação Bíblica da editora Shed. Então, Supremacia de Deus na Pregação, é muito importante focar em Deus. Ou esse outro último, que é um livro muito conhecido e utilizado hoje, de Bryan Chapell, que é Pregação Cristocêntrica, um guia de como pregar Jesus em todas as passagens da Bíblia de forma expositiva. É muito interessante esse material. Qualquer um desses. Se você tiver mais de um, melhor ainda, para aprimorar o seu estudo homilético. Por fim, introdução ao Velho e Antigo Testamento, para ter uma visão panorâmica do Velho e do Novo Testamento. Esse mais verdinho, que tem uma pessoa deitada no pergaminho, como a Bíblia chegou até nós, ele fala de como a Bíblia foi formada, como o Antigo Testamento foi formado, como o Novo Testamento foi formado, as questões críticas sobre isso, como a Bíblia ela foi organizada do jeito que está. Então é importante ter um livro como esse. Tem outros falando sobre isso, mas esse aí é muito conhecido, já está entre nós há uns 20 anos. E é sucesso aonde chega, da editora Vida. Tem esse aí, Panorama do Novo Testamento, que é de uma coleção da Vida Nova. Tem o do Antigo e do Novo, Panorama do Antigo e do Novo. Tem a mesma perspectiva de introdução ao Antigo e introdução ao Novo Testamento. Tanto faz panorama, síntese, introdução. Você vai encontrar informações básicas e fundamentais sobre os livros da Bíblia e seus autores. E é claro, esse manual bíblico ele traz um pouco de cada um desses livros, e ainda traz figuras, mapas, informações geográficas, arqueológicas e um resumo de cada livro
manual bíblico também é muito importante para essa parte introdutória do Velho e do Novo Testamento. É claro que tem o estudo mais avançado ao Velho e ao Novo Testamento, que nós vamos chamar de teologia. Então tem livro que resume tudo, teologia do Antigo e do Novo, como esse primeiro aí, de Gerhard Hasel, da editora a Academia Cristã. Então tem os dois juntos e tem ele separado, teologia do Antigo, teologia do Novo, por autores diferentes. E nós temos um volume muito conceituado pela CPAD, juntando aí o material de Roy Zuck, Teologia do Antigo e Teologia do Novo Testamento, 2 volumes muito bons, que trabalham a mensagem, livro por livro, autor por autor, a teologia, o pensamento dele sobre vários temas da Bíblia. É muito interessante. Tem um material também como esse, tem até matérias de teologia do Velho e do Novo Testamento no seminário. É bom ter livro como esse. Mas na frente, é claro, a mãe da doutrina, teologia sistemática. Resume todas as doutrinas bíblicas por assunto, por capítulo. Aí tem o de Norman Geisler, tem o de Strong, tem o de Charlie Rod, tem o de Millard Erickson, tem o de Wayne Grudem, tem o de Frank Ferreira. Quer dizer, todos esses materiais são maravilhosos. Cada um elogia, cada um busca o seu autor predileto. Dependendo se você é tradicional, pentecostal, reformado, um material desse vai ser mais indicado. É claro que tem muitos outros, né? Berkoff, porque não vão perguntar por que não indicou Berkoff, né? Por que não indicou tal, não indicou aquele, não indicou aquele. Então, teologia pentecostal tem várias. É importante que os irmãos conheçam que se tem a teologia sistemática, que trabalha os 10 principais assuntos da Bíblia, como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como o homem, o pecado, a salvação, a igreja, a missão da igreja, o fim dos tempos. Esses temas são tratados, organizados, capítulo por capítulo, e o que a Bíblia ensina sobre esses temas. É muito importante ter um material de teologia sistemática em casa. É claro que mais na frente no canal a gente vai trabalhar uma explicação mais profunda, livro por livro, que eu estou indicando para os meus alunos. Eu também vou estar falando sobre bíblias de estudo e como utilizar. É uma série de estudos que eu vou estar fazendo futuramente. Então eu não vivo do canal, o canal não me paga nada. Eu apresento o canal informações. Comecei assim e está indo assim. Informações gratuitas para as pessoas. Se um dia vier monetizar, eu vou focar mais estudo nisso. Mas eu vivo de escrever, eu vivo de pregar, de palestrar, porque eu trabalho exclusivamente com um projeto Mobilização, que mobiliza conhecimento, treinamento e capacitação em vários lugares. Então o meu sustento deriva do trabalho de estudo que eu faço. Mas o canal é livre para passar informações para as pessoas, ok? E aí nós vamos seguindo para o final, indicando dicionários. Tem vários modelos de dicionários aí, cada um mais caro e mais amplo do que o outro, desde o mais simples até o mais abrangente. Qualquer um desses que você adquirir vai ser muito importante para somar o estudo das palavras bíblicas no português, como também tem um lexo aí, que é o estudo das palavras no grego. É bom que se tenha dicionário grego, dicionário bíblico de palavras no português que vem da Bíblia e um dicionário da língua portuguesa atualizada, porque tem palavras que você realmente não sabe o significado, porque você não é o poliglota do português, não é verdade? E aí, livros de comentários da Bíblia. Existe o comentário livro por livro, versículo por versículo, capítulo por capítulo, explicando a mensagem. Tem o estudo simples, em 2 volumes, e tem o estudo mais avançado, versículo por versículo, em cada livro organizado num box. Tem aí vários indicados, para não ficar tão extensa a aula, eu não vou comentar sobre cada um. Mas todos esses que tem aí têm o seu valor, têm o seu conteúdo, têm a sua importância, e os autores eles merecem o crédito por ter feito uma obra como essa. São várias obras, vários comentários diferentes aí. E por fim, Bíblia de estudo, né? Isso é bom que tenha pelo menos 2 ou 3 para você
fazer aplicações básicas. Tem aquele estudo que você faz aprofundado, tem aquele estudo que você faz de forma rasa, que a Bíblia de Estudo já ajuda você como se fosse uma biblioteca auxiliar ao lado do texto da Bíblia, trazendo informações introdutórias, arqueológicas, geográficas, históricas, culturais e até homilética para você dar um estudo rápido na igreja em grupos de estudos. Ok? Deus abençoe ricamente e abundantemente cada um, fazendo crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Deus no Comando. Eu sou o professor Gil Delânio, mais conhecido como Gil da Silva, e este é o canal que fortalece a tua fé. Se inscreva se não se inscreveu ainda, curta no joinha, cuidado com aquele joinha para baixo, não é joinha. Se não gostou, é no joinha para baixo. E se gostou, é o joinha para cima. E comente os vídeos aí da forma que você quiser. Compartilhe com o irmão que você quer ou a irmã que você quer que cresça na fé. Deus abençoe em nome de Jesus.